Ótimo. Então, boa noite a todos, boa noite, professor Marcos. Gostaria de agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite aqui para falar para a gente sobre Point of Care e ultrassom neurológico. O professor Marcos é doutor em neurologia pela Universidade Federal do Paraná, é professor e atualmente também coordena, é presidente da Sociedade Brasileira de Doenças Cérebrovasculares e também coordena uma pós-graduação em neurosomologia pela CETROS, né? Então, o senhor tem a palavra, professor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Dani. Muito obrigado pelo convite. Aí agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado pela Mara, pela Gisele também. É um prazer estar aí, passar um pouco dessa experiência que a gente tem, pacientes críticos e no que a gente tentou desenvolver para validar mais o método, né, no ultrassom point of care, que a gente sabe que é um tema que cada vez mais se torna importante. Bem, então, sem mais delongas, vamos seguir a apresentação. Então, a apresentação de hoje vai obedecer a esse sumário. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que é a definição de point of care, por mais que a maioria de vocês esteja treinando a neurossonologia. Eu acho que é um tópico que, na neurologia, ela é muito pouco discutida, né? Ela ocorre muito mais na emergência, na terapia intensiva, no trauma. Um pouco da história, né, que chegando do ultrassom até o point of care, as áreas de interesse, como é que ela se tornou importante na terapia intensiva, principalmente no paciente neurocrítico, o que a gente já pode usar de ferramentas para esses pacientes. Então, o que significa o POCUS, né? Então, o POCUS é o Point of Care Ultrasound, né? Então, isso ocorreu principalmente com o avanço tecnológico dos equipamentos. Hoje nós temos equipamentos portáteis, né, que são apenas esse transdutor, né? Por exemplo, esse aqui que é o chamado Butterfly, que ele não tem nenhum um cristal piezoelétrico, né? Ele faz pulsos, né? Então ele não tem um cristal propriamente dito, mas ele tem um pulso elétrico, né? Um sistema elétrico que gera esse pulso de sinal. Isso é um diferencial absurdo de tecnologia. O próprio V-Scan, né, da GE, que é um pouco mais antigo, mas que também permitiu esse desenvolvimento, né? Então, por quê? Porque isso se tornou, primeiro, de baixo custo e de portabilidade. Então, a proposta, né, do Point of Care, né, do POCUS, é você conseguir executar o exame à beira do leito, né, ao lado do paciente. Não precisa tirar esse paciente do seu ambiente e levá-lo para um local. E que isso seja feito não conforme um exame complementar, mas durante a avaliação clínica do paciente. Então, ele faz parte do exame clínico do paciente com resultados imediatos, permitindo, então, que o colega médico possa tomar a melhor decisão naquele exato momento, não precisando seguir com outros exames. Ele tem a característica de ser executado pelo médico assistente do paciente, né? Então não é um médico que vai ser o executor do exame propriamente dito. Ele permite uma avaliação dinâmica, né? Porque você pode olhar e 5 minutos depois repetir esse exame e ter outros achados. Ele tem uma importante correlação clínica. E tudo isso reforça, então, a importância de você melhorar a tomada de decisão no paciente que você está diante. Quando a gente fala sobre POCUS, a gente fala sobre 3 importantes linhas do POCUS, né, do Point of Care. Uma, que talvez seja mais utilizada pelos anestesistas, né, que é para guiar procedimentos. Na prática neurológica, a gente usa, por exemplo, para aplicação de toxina botulínica, para bloqueios de nervos periféricos, mas ele pode servir também para diagnóstico e para triagem. Diagnóstico quando eu tomo uma decisão terapêutica já com base no exame, e para triagem quando eu posso utilizar esse método para tomar uma opção, né? Ter uma opção de executar um novo procedimento, realizar um outro exame complementar com base no que eu identifiquei. Já em 2004, né, o Instituto Americano de Medicina de Ultrassom, ele colocava já que o conceito do ultrassom como um estetoscópio estava se difundindo de forma ampla da teoria para a realidade. Isso aí há 16, 17 anos atrás, né? E essa figura, acho que foi muito feliz nisso, né? Mostrando, então, um colega aí com um estetoscópio no pescoço e usando o ultrassom para fazer uma avaliação aí da área cardíaca. Quando a gente fala sobre ultrassom, nós remetemos aí à década de 60, década de 50, na verdade, quando um neurocirurgião desenvolveu, né, um equipamento chamado ecoencefalografia. Então, esse cara foi o Lars Leksell, né, que é um sueco,
E ele ficou muito mais famoso por ter desenvolvido, na verdade, o arco de estereotaxia. Mas ele foi um dos primeiros autores a publicar trabalhos demonstrando que, por esse ecoencefalograma, ele poderia detectar, então, alterações relacionadas a traumatismo crânioencefálico. E aqui é um exemplo desse equipamento, um equipamento bem rudimentar, bem grande, né, totalmente diferente do que a gente vê hoje na nossa prática. E já na década de 70, alguns trabalhos demonstrando, então, o uso do ecoencefalógrafo para avaliar aí a presença de alterações ventriculares numa criança. Infelizmente, nós todos sabemos disso, né, que devido à dificuldade de janela de insonação, o ultrassom acabou deixando a neurologia de lado e partiu então para outras áreas, né, as áreas periféricas, e ele só voltou para nós na década de 80. E aí, então, quando a gente fala sobre o POCUS, né, que vem lá da época de Pierre Curie, né, em 1880, quando ele descobriu o efeito, né, a importância da piezoeletricidade, chegando até aí a um ano atrás, quando teve um impacto importante com a doença COVID. Né? Então, o COVID talvez foi aí uma situação que permitiu o desenvolvimento muito amplo da ultrassonografia nos ambientes de terapia intensiva. Né? Vários hospitais que não tinham essa possibilidade de adquirir equipamentos, e hoje a gente tem esses equipamentos em todos os hospitais. Né? Um exemplo para vocês, eu dei um curso Point of Care agora, 2 dias atrás, e a gente tinha 20 alunos, e quando eu perguntei para eles quem que já tinha experiência com ultrassom, somente 2 alunos não tinham experiência com ultrassom. Isso há 2, 3 anos atrás não era uma realidade. A gente sabia que essa experiência era muito mais rara, muito menos comum. Então a gente vê que mesmo no Brasil, com todas as características que ele tem, a gente já consegue ter a disponibilidade desse equipamento nos nossos ambientes de UTI. E um dos primeiros equipamentos Point of Care foi o equipamento da marca Sonosite. Então foi esse Sonosite 180 no final da década de 90, e ele foi utilizado, na verdade, para a guerra. Né? Então a importância dele foi na guerra do Iraque, onde ele tinha muita resistência, era um equipamento que ele servia muito mais para evitar que ele se destruísse do que gerasse boas informações. Mas foi um primeiro passo aí já na década de 90, permitindo então que se pudesse usar então no ambiente aí de trauma de guerra, usar esses exames à beira de leito do paciente. E de lá para cá, sem dúvida nenhuma, houve um desenvolvimento gigantesco, principalmente quanto ao desenvolvimento dos equipamentos, né? Então, como eu falei com vocês anteriormente, a gente tem equipamentos de mesa grandes, né, com processamentos elevados, os portáteis, né, por exemplo, a Sonosite mesmo, e esses aí que são transdutores, né, hands-free, né, que são equipamentos aí que você não precisa conectar num outro aparelho, e sim, eles mesmos geram informação num tablet ou até num celular. A questão é que, em geral, esses equipamentos aqui, esses transdutores portáteis, eles têm um processamento inferior, então eles ainda têm uma dificuldade, você não pode querer substituir um equipamento dessas máquinas, né, seja um laptop, seja equipamento grande, por um desses equipamentos, isso não cabe, né? Eles têm protocolos restritos, então, assim, se você for avaliar presets, né, que são padronizações que a empresa faz quando ela produz esse equipamento, eles têm uns presets de uma quantidade muito menor e eles limitam muito mais a otimização desse preset. Eles têm um custo menor, sem dúvida nenhuma, enquanto um aparelho grande custa aí 100 mil reais, esses aparelhos você pode comprar aí por 20 mil reais sem problema algum, e eles são extremamente portáteis, né, que talvez seja a principal vantagem desses equipamentos Point of Care. A grande maior parte deles, né, 100% deles tem o modo B, né, que é o modo de imagens, né, que a gente observa aqui só um exemplo para vocês, todos vocês com certeza conhecem isso, mas é importante a gente reforçar. Muitos deles têm hoje modo colorido, né, então eles permitem eu identificar estruturas vasculares, arteriais e venosas, e raramente esses equipamentos têm o Doppler espectral. Então, são muito poucos os equipamentos que têm Doppler espectral e ainda assim eles têm uma resolução de qualidade inferior. Então, a gente não consegue ainda substituir nossos equipamentos grandes por esses equipamentos. Temos que saber também que quando a gente fala sobre Point of Care, protocolos Point of Care, eu tenho que entender dos meus transdutores, porque a depender do transdutor que eu estou usando, eu vou ter que buscar informações melhores ou mais profundas. Né? Então, aqui estão os 3 principais transdutores utilizados na prática clínica, de uma forma muito geral. O convexo, então, que ele tem uma penetração alta, né? Então é um transdutor de baixa frequência, mas com uma resolução baixa, assim como o setorial, que é esse que a gente usa para o transcraniano, né? Altas penetrações, mas resoluções baixas. Já o transdutor linear, né, que tem uma frequência um pouco maior, ele tem uma baixa penetração, mas a resolução dele é alta, quer dizer, a qualidade da imagem dele é muito melhor do que desses outros. E aí teve uma mudança de paradigma
paradigma naquele Butterfly que eu comentei com vocês, talvez alguns já tenham conhecido, já tenham mexido com esse equipamento, em que ele consegue, no mesmo transdutor, modificar o posicionamento dos feixes e da frequência desse transdutor. Então, isso faz a diferença. O posicionamento desses cristais elétricos, que não são, desculpe, o posicionamento do pulso elétrico, né? Como ele gera esse pulso elétrico, que não é feito por cristais, que quando eu tenho o cristal, eu tenho que posicionar ele na forma que eu preciso, para que essa onda gere o feixe na profundidade que eu vou precisar avaliar. Nesse contexto do Butterfly, ele permite isso, que você, por comando simples, modifique a forma dele emitir o feixe de ultrassom. Então, isso é uma mudança gigantesca de paradigma, e eu tenho certeza que em breve a gente vai ter mudança para vários equipamentos devido a essa situação. E o Brasil não fica atrás, né? Então a gente tem aí um equipamento chamado, uma empresa chamada Mobson, né? Que ela tem um transdutor 3 em 1. Então esse transdutor aqui, ele tem um transdutor linear desse lado, e desse outro lado aqui ele tem um convexo, e eu posso reduzir o calibre aqui e fazer dele um setorial. É claro que assim, ele tem muita limitação, ele não tem cabo de conexão, que tem um pouquinho de delay, ele não permite ser feito transcraniano, mas ele tem já o Doppler espectral, então ele já consegue trazer para nós o modo B, o modo colorido e o modo espectral no mesmo aparelho, e isso talvez aí seja também uma mudança importante de paradigma e que em breve vai permitir que talvez nós possamos ter no nosso bolso esses equipamentos podendo fazer isso. Quando a gente fala da literatura sobre POCUS e ultrassom, a gente teve um crescimento muito grande nos últimos anos, né, nos últimos 6, 7 anos. Então, apesar de que já em 2004 a sociedade americana já falava sobre ele, somente aí nos últimos 5 ou 6 anos que foi mesmo realmente a produção científica começou a ocorrer. E mesmo assim ela é muito tímida, né? Se a gente observar os últimos 2 anos, né, a gente não chega a ter 500 artigos publicados sobre POCUS, e quando a gente coloca POCUS e COVID, a gente vai ter a grande maioria desses artigos falando sobre POCUS e COVID nesses últimos 2 anos. Então, com certeza, a gente tem um espaço muito grande de produção científica. Esse autor, ele publicou em 2018 algumas vantagens que ele entendia do método POCUS, né, Point of Care, versus a imagem tradicional. E ele falava principalmente que o momento do diagnóstico é o momento da avaliação clínica. Eu não posso esperar um exame complementar para tomar minha decisão. Então, com o POCUS eu poderia ter isso. E ele fez a comparação, né, do Point of Care lá em Vermont, onde ele trabalha, em relação à radiografia de tórax. Então, ele comparou que a radiografia de tórax lá no serviço demorava 3 horas e meia, uma eco de abdômen para investigar litíase biliar 2 a 5 dias, um ultrassom com Doppler para TVP até 6 dias e um ecocardiograma até algumas semanas. E a gente sabe que isso é uma realidade em muitos dos nossos hospitais no Brasil, né? Talvez não o nosso, de vocês, nem o meu, mas muitos hospitais a gente tem essa dificuldade. E talvez você ter um acesso rápido a um exame que seja objetivo pode me facilitar a tomada de decisão. Quando a gente compara, por exemplo, um exame específico, vamos pegar aqui o ecocardiograma como exemplo, comparando POCUS com o ecocardiograma de plataforma, né, o ecocardiograma completo, o exame completo, eu tenho, claro, um direcionamento muito diferente. Então, o POCUS é para eu olhar rapidamente, ele tem um protocolo limitado, eu vou focar no que eu quero responder uma pergunta específica, né? Ele é executado pelo próprio médico assistente em tempo real, e ele tem um treinamento rápido, de curta duração, não precisa ter uma formação de uma residência, por exemplo, para ser realizado. E eu posso usar equipamentos não de custo menor em alguns casos, como eu falei para vocês, talvez não seja a nossa realidade, devido a gente ter a necessidade de usar uma janela transcraniana que ela tem uma limitação em relação às outras. E talvez uma das coisas mais legais que esteja acontecendo, e já tem algumas publicações disso, principalmente, por exemplo, em bainha do nervo óptico, é a inserção de inteligência artificial. Então, a inteligência artificial tentando identificar alguns padrões de anormalidade em protocolos de point of care. Isso aqui é interessante porque a gente tem um colega na Espanha, né, do Valdebron, o Jorge Paola, que ele trabalha já com eco point of care, com ecocardiograma point of care há alguns anos, e esse ano, durante um congresso, foi perguntado para ele quantos por cento, eles têm mais de 300 exames de point of care, quantos por cento dos pacientes que ele faz ecocardiograma na fase aguda do AVC point of care, ele solicita um ecocardiograma tradicional. Então, por mais que a gente acredite que isso não substitui, esse cara que tem uma enorme experiência já com o método, comentou que somente em 5% dos pacientes hoje ele solicita um ecocardiograma tradicional. Então, muitas vezes ele já consegue tomar a decisão clínica e terapêutica com o Eco Point of Care. Então, isso é muito interessante, porque vai mostrar para a gente aí que talvez a tendência seja mesmo a gente trabalhar com isso à beira de leito para facilitar o nosso processo.
Já em 2011, né, quando o Moore publicou essa revisão aí no New England sobre POCUS, ele já colocava para nós várias especialidades que tinham essa aplicabilidade do ultrassom point of care na prática clínica. E a gente observa aqui no meio a neurologia, e dele colocava lá Doppler transcraniano e avaliação de nervos periféricos. Né? Nós, como praticamos o Doppler transcraniano, sabemos que não é um exame de tão rápido aprendizado, né? A curva de aprendizado é meio longa, então você jogar um exame desses de uma forma assim é um pouco difícil a gente ter uma validação. Principalmente porque a gente sabe que para um exame de ultrassom, ele é um exame operador dependente, como vários outros exames são, né? Mas o mais interessante que isso talvez seja porque o operador precisa gerar informação, é diferente de uma ressonância, uma tomografia, em que existe um protocolo específico, a máquina vai ser posicionada para aquilo, ela vai gerar as imagens padronizadas. Aqui, se eu mudar um pouco o ângulo da minha mão, se eu rodar um pouco ela, já vou mudar o feixe de ultrassom e eu vou ter uma imagem diferente do que eu espero. Além disso, é importante a gente saber que eu tenho que ter uma curva de aprendizado, uma capacitação adequada para esses profissionais. E eu tenho que lembrar do padrão ouro sempre, né, para ter essa relação e ter uma segurança na minha tomada de decisão. Mas, sem dúvida, eu tenho muitas vantagens, né? Então, quando a gente fala de ultrassom, e vocês sabem disso, ele é de fácil repetição. Eu faço o exame agora, daqui 5 minutos o colega vai lá e consegue repetir esse exame. Ele tem uma resolução temporal que nenhum outro exame tem, né? Então, eu consigo identificar, por exemplo, uma recanalização de uma oclusão da artéria cerebral média em tempo real, né? Eu consigo direcionar o exame para o que tiver de interesse e ele acaba sendo de baixo custo para fazer um método de triagem. Então, tudo isso faz dele um grande chamariz para isso. Quando a gente fala sobre as áreas anatômicas em que o POCUS está presente, aqui a gente observa, e quando a gente vai pesquisar sobre isso, o cérebro já não faz parte, por mais que o artigo lá em 2011 falava que o transcraniano poderia fazer parte, muitos autores não conseguiram confirmar isso, e chama atenção o tempo dos exames, né? Então, olha só, na maior parte das áreas, né, o tempo dura menos de 20 minutos. Então, o objetivo do POCUS é isso, é um exame que ele seja realizado como complementar a um exame físico e rápido, né? Eu não posso ficar 1 hora fazendo o exame do meu paciente, porque isso não vai se tornar um point of care. E mais ainda, outro ponto importante é a curva de aprendizado. Então, aqui observe, né, por exemplo, uma avaliação de pulmão, né? Eu levo de 4 até 40 horas para ter um treinamento desses profissionais, já para coração de 4 a 320 horas. Então, essa curva de aprendizado ela é relativa também, ela não é tão rápida assim, como muitos querem falar, mas ela é rápida. Se a gente for pegar 2 pontos que são de nosso interesse, que é a bainha do nervo óptico e a avaliação de hidrocefalia no terceiro ventrículo, essas duas alterações, a curva de aprendizado sugerida em alguns estudos é para a bainha do nervo óptico, para alguém que já saiba fazer ultrassom, de 10 exames. E para a hidrocefalia no terceiro ventrículo, de 5 exames. Para profissionais que já têm uma expertise no ultrassom. Então, talvez não seja tão longa mesmo a curva de aprendizado se você conseguir focar em determinados pontos. E, claro, a maior parte dos estudos mostra uma elevada sensibilidade e especificidade para o método em diferentes áreas anatômicas de interesse para serem estudadas. E o exemplo aqui seria, então, o FAST, né, o FAST Examination, que seria a presença de líquido livre ou hemorragia na cavidade abdominal e cardíaca em pacientes vítimas de trauma, né, que já é muito clássico. E eles conseguiram, então, agora em 2019, incluir o POCUS do FAST no fluxograma de atendimento do trauma da Sociedade Europeia de Trauma. Então, isso é muito legal, né? Colocando lá uma opção terapêutica como método de imagem, o FAST, o POCUS chamado FAST, né? Então, isso começa a ser inserido na literatura já para que os profissionais utilizem essa ferramenta. E talvez chegue um momento que, assim como hoje a trombólise, né? Se a gente não trombolizar um paciente que tem indicação, a gente está aí diante de uma má prática, talvez isso possa acontecer também com o Point of Care em breve. Quando a gente vai buscar trabalhos, né, da terapia intensiva que tentam levantar aí o volume, a produção de point of care nesse grupo de pacientes, aí que tem um estudo francês com mais de 1.000 pacientes, observou aí que a principal indicação do POCUS é o ecocardiograma, seguida do ultrassom do pulmão, e olhem que interessante, com 20% dos usos, o Doppler transcraniano aparece aqui, então, nessa publicação. Eu tentei buscar maiores informações sobre isso, mas não tive essa resposta. Isso aqui foi, então, foi um survey, né, que eles fizeram, levantando informações de 3 grandes países da Europa, França, Bélgica e Suíça, em mais de 140 UTIs, e o Doppler transcraniano estava presente ali, então, em 20% das indicações. Até na feita do ultrassom abdominal, do transesofágico e do próprio protocolo FAST, talvez porque o trauma não seja tão frequente lá na Europa como é aqui no Brasil, mas me chamou muito a atenção eles colocarem o Doppler transcraniano ali. E agora, há pouco tempo atrás, então também há 4 anos atrás, teve um estudo aí
na verdade, uma revisão, né, de 2 autores da terapia intensiva falando sobre o point of care do Doppler transcraniano para intensivistas. E aqui ele citava, então, quais seriam as principais indicações, né? Então, desvio de linha média, avaliação de vasoespasmo, hipertensão intracraniana, parada circulatória encefálica, estenose, oclusão no AVC, microembolia, shunt direita e esquerda, anemia falciforme, hemorragia intracraniana, vasorreatividade, malformação arteriovenosa, síncope, vertigem posicional. Então, vocês veem que a literatura ela é muito genérica, né? Então é impossível, né, que num POCUS a gente consiga realizar esse protocolo todo de avaliação num paciente, né, de terapia intensiva, porque isso aqui eu tenho que ter uma curva de aprendizado extremamente complexa, né? Vocês aí sabem que estão treinando aí o Doppler transcraniano, a neurosonologia, sabem disso. Então não é tão simples assim, né? Talvez alguns pontos desses sejam super interessantes e vale a pena a gente discutir, mas outros aqui não são a realidade para um POCUS, né? Eles são a realidade para um neurosonologista. E agora, então, em 2020, a Chiara Arroba, né, que é uma pesquisadora que trabalha bastante com ultrassom, com autorregulação na Itália, ela, com um grupo de autores europeus, tentou aí criar um consenso, né, de ultrassom cerebral e a recomendação de habilidades aí, níveis de competência no ambiente de terapia intensiva. Então, colocando aí 4 níveis, um básico plus, um pré-avançado e um avançado, né? Parece uma coisa de língua inglesa aí, ou de língua estrangeira, né? Que você tem que passar por várias etapas, tentando aí colocar por profissional onde ele poderia se posicionar, né? Para ser capacitado para isso. Então, aqui, por exemplo, seria aqui, né? Uma artéria cerebral média seria uma avaliação básica, né? A gente, se for lembrar, por o método de ultrassom, para eu identificar a artéria cerebral média, eu tenho que identificar no modo B estruturas, tem que colocar o color, tem que ajustar o color, tem que colocar o Doppler, tem que ajustar o Doppler. Então, talvez seja uma etapa aí que pode acontecer como básica, mas não ela sozinha, eu tenho que combinar com algumas outras coisas. E aqui ela coloca, né, com seus colegas aqui, que, por exemplo, o Doppler transcraniano já seria uma coisa avançada. Só que a gente for olhar, no básico plus, ela já coloca aqui a avaliação da cerebral posterior, da carótida interna, da comunicante anterior, da comunicante posterior, das vertebrais, da basilar. Então, na verdade, aqui ela já está fazendo o Doppler transcraniano, né? Então, não dá para entender muito bem como é que se coloca essa posição, e aqui, sem dúvida nenhuma, tem aí procedimentos mais complexos, né, como pressão de fechamento crítico, como avaliação de complacência, que daí sim, sem dúvida nenhuma, são situações que eu tenho que ter um nível avançado para executar. No Brasil, tem um trabalho só, então publicado em 2018, que fez um survey também para tentar identificar aí como é que funciona o POCUS no Brasil, e no Brasil, claro, né? Então a gente não teve nenhum dos participantes falando sobre o Doppler transcraniano. A distribuição, é claro, a maioria aqui do Sudeste, né? Uma pequena parte do Sul, do Nordeste, muito menos do Centro-Oeste e do Norte. Uma grande parte, aí, quase 50% dos hospitais privados, né? E públicos, 30% e 20% só como universitários. Talvez isso possa chamar atenção, né? Que nos hospitais universitários talvez seja o centro onde eu possa ter maior POCUS e não foram os que foram representados aqui. E quando eles analisaram isso, então, assim, a principal indicação do POCUS aqui não é nem diagnóstica nem de triagem, mas sim para guiar procedimento, um acesso central, que seria uma outra linha de discussão. A gente observa que o ecocardio é importante, assim como o pleuropulmonar e abdômen, né? Então, a gente vê que o Brasil está bem diferente aí da Europa, né, quando a gente compara essas duas estruturas do point of care. E agora, 2 semanas atrás, acho que uma semana atrás, nem lembro exatamente, mas foi logo agora há pouco tempo, saiu esse artigo, então, em que a gente tem uma colega europeia, que é a Corina Pupo, aqui, que é uma pessoa super atuante na ultrassonografia, no Doppler transcraniano, na terapia intensiva, e ela já veio para o Brasil algumas vezes, né, participar de alguns eventos aí conosco. E aqui esses autores, então, eles tentaram aí de novo, chefiados aí pela Chiara Arroba, tentar identificar, então, quais seriam aí, da cabeça aos pés, né, as habilidades básicas do ultrassom para o intensivista geral, né? E para a unidade de terapia intensiva, seja ela UTI geral, UTI neurológica, né? Então eles fizeram um padrão aí Delphi, né, para tentar identificar, entrevistando aí um grande número de experts e tentando aí responder algumas perguntas. E claro, não esperava muito diferente disso, só lembrando para vocês o que ela tinha falado lá atrás, então que seria básico, básico plus, pré-avançado e avançado. E aí a gente pega, e esse aqui foi a única recomendação que eles tiveram, que foi para triagem de hipertensão intracraniana. Então, a hipertensão intracraniana, esse grupo recomenda que o modo B e o Doppler colorido, avaliando a artéria cerebral média, né? Então, avaliando a onda da cerebral média e seu índice de pulsatilidade, permite, então, a gente identificar a hipertensão intracraniana e
e repercussão dela na pressão de perfusão cerebral. Porém, eles não foram capazes aí de recomendar, então, o uso da bainha do nervo óptico pro intensivista, né, como uma habilidade aí básica, né, lembrando aqui que isso aqui é básico, né, eles estão colocando uma coisa básica. E ele justifica isso porque talvez aí a baía nervóptica, por mais que ela tenha evidências científicas que são válidas para a gente monitorar a hipertensão intracraniana, ela seria uma habilidade muito avançada, né? Então alguns experts aí acham que isso não coube no consenso. Então a gente pensa aqui, né, poxa, a cerebral média não é tão simples assim, sozinha de ser avaliada, eu tenho que ter várias partes, né? E o índice de pulsatilidade, eu tenho vários fatores que influenciam ela, mas claro, diante de um contexto clínico, ela caberia para a gente entender aí como um fator importante. Era para ser o contrário, não era, Marcos? Oi? Era para ser o contrário. Sim, sem dúvida. Porque, em tese, bainha do nervo óptico é fácil de aprender, né? Isso, sem dúvida, Mari. Então, isso é muito interessante, né? Mas o que eu queria colocar, Mari? Você falou muito bem. E daí, quando eles colocam as outras recomendações, então, esses aqui são as intracranianas, né? Então, morte encefálica, vasoespasmo, AVC isquêmico, lesões encefálicas, desvio de linha média, hemorragia e autorregulações encefálicas, todas elas, os juízes, né, os experts foram incapazes de definir uma recomendação. Então, assim como para o nervo óptico, eles foram incapazes aqui também. E o motivo, assim, ou ele era específico demais, com a morte cefálica, por ser um evento que eu tenho um contexto neurocrítico muito importante, as lesões encefálicas, ou muito avançado no treinamento, né? Então, assim, quando a gente olha isso, a gente vê que ainda está numa fase muito inicial para discutir o POCUS na neurologia. E talvez seja pelo caminho que está sendo seguido, né? Quando eu vou seguir esse caminho aqui que foi colocado, com certeza, né? A cerebral média está aqui, talvez não sei se houve uma tendência dessa discussão ser colocada aqui, se você observar a baía do nervo óptico, ela já está num básico plus, mas a avaliação da baía do nervo óptico, como a Mara acabou de comentar, não é algo difícil, se você tiver uma técnica adequada, é relativamente simples e a curva de aprendizado é rápida. Então a gente está ainda muito cedo para discutir aí qual seria a principal forma de a gente avaliar esses pacientes, mas a gente desenvolveu aí algum tempo atrás esse protocolo, então, com a proposta de POCUS no paciente neurológico, entendendo que o POCUS ele pode servir tanto para um diagnóstico específico focado, ou para eu poder avaliar algumas variáveis de interesse que possam ser combinadas e eu tomar minha decisão. E esse POCUS ele teve uma origem baseada em evidência científica, então a literatura prévia, acesso a equipamentos disponíveis de UTI, então eu não consigo fazer esse exame com esses equipamentos que são só transdutores, né, devido a essa limitação que eu falei para vocês, e ele é focado principalmente em lesões secundárias com impacto prognóstico, né, então não adianta eu fazer avaliação de coisas que não vão ter uma repercussão clínica, e a gente tenta ser o mais dicotômico possível nele. Então quais são as indicações do POCUS, né, para neurocrítico? Hipertensão intracraniana, desvio da linha média, hidrocefalia e vasoespasmo. Então, a gente consegue ir por um protocolo direcionado, né? Eu já até mostrei esse protocolo para a Dani, para a Eva, e eu posso passar para vocês também. A gente pode tomar decisões aí rápidas em diante dos nossos pacientes. Analisar e interpretar os achados obtidos pelo protocolo, né, que a gente chamou de ICABUS, Intensive Care Brain Ultrasound, como achados normais e anormais, e suas dificuldades e limitações. Então, a partir de agora, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Então, não vou discutir aqui hipertensão intracraniana, monitorização dessa hipertensão intracraniana, todo mundo sabe que a invasiva é melhor, né? Teve um artigo agora aqui, recente, né, do pessoal aí da turma de vocês, publicou uma revisão bem legal dessa hipertensão intracraniana, de alguns métodos não invasivos, e aqui a gente tem o ultrassom presente, assim como tem o Doppler transcraniano. E o ultrassom presente aqui, a proposta que eu tenho não é da parte de fluxo, mas de velocidade de fluxo, mas sim a característica anatômica, né? A gente pega como base aí o traumatismo crânioencefálico, né? Que é aqueles pacientes com Glasgow rebaixado, com tomografias alteradas, com alterações clínicas observadas, que tem uma indicação de serem monitorados da pressão intracraniana e muitas vezes eles não conseguem ser monitorados de forma invasiva. Então, várias indicações existem, sejam elas indicações primárias, como uma hemorragia, um AVC isquêmico maligno, um edema cerebral por um trauma, assim como secundárias, né, como uma encefalopatia metabólica, uma lesão hipóxico isquêmica sistêmica. E o controle, a avaliação, na verdade, da bainha da hipertensão intracraniana, ela de forma simples, como a Mara comentou, é feita pela bainha do nervo óptico. Então aqui está a imagem anatômica, né? Então na anatomia da órbita a gente tem essas estruturas, né? A gente consegue visualizar muito bem o humor vítreo, consegue ver o disco óptico aqui na região posterior e o próprio nervo óptico com sua bainha hiperecóica e a borda aqui do subdural ao redor, então mostrando para a gente a definição muito clara disso, né? Então a gente consegue avaliar essas estruturas, e essas estruturas se alteram, né? Vocês sabem disso também, que é devido a essa comunicação direta entre o espaço, né, da bainha, que seria um espaço subaracnoide, na verdade,
com o espaço subaracnoide intracraniano. Então, quando eu tenho um aumento da pressão intracraniana, eu tenho alterações da pressão em relação a esse espaço, e isso aqui é um saco de fundo, né, um fundo de saco, desculpe. Então ele vai chegar aqui, vai aumentar a pressão e vai dilatar essa estrutura subaracnoide. Nessa região eu tenho trabéculas, né, que são estruturas que mantêm ela estável, esse espaço subaracnoide, e quando eu tenho essa dilatação, eu posso ter um esgaçamento dessas trabéculas, né? Então, a relação aí da bainha do nervo óptico ao disco é de mais ou menos 25%, né? Então, o disco mede aproximadamente 3 milímetros e sua bainha mede 1 milímetro, em média, do ponto de vista anatômico. Então, quando eu tenho a dilatação da bainha, meu nervo, em geral, se mantém do mesmo tamanho, a bainha vai aumentar. Eu vou dar alguns exemplos só de algumas meta-análises que mostraram já que ela tem uma validade. A gente tem que lembrar que, assim, existe uma variação técnica muito grande para esse exame. Então, tem várias formas de se medir, várias formas de se insonar. Então, isso limita um pouco a interpretação. Mas, assim, nesse estudo aqui, com mais de 1.035 pacientes, comparando com PICs invasivas, foi possível mostrar uma alta acurácia, né, do método em relação ao método padrão ouro. E aqui é um exemplo disso, olha só essa imagem, né? Se a gente for observar essa imagem, que a gente observa aqui, então, nossa órbita, né, o globo ocular, o humor vítreo, né, aqui na região posterior, essa área mais hipoecóica aqui, o nervo óptico, aqui a borda da retina, aqui a região da coroide, né, da esclera, que se continua aqui com a dura mater, e vocês observam que ele mediu aqui a 3 milímetros de distância, que é hoje o protocolo utilizado em todo o mundo, né? Mas ele superestimou essa bainha, eu não tenho dúvida nenhuma disso, essa bainha está superestimada, assim, muito. Por quê? Porque a bainha, ela termina no fundo de saco aqui, e se vocês acompanharem essa medida aqui, ó, ela vai e se continua com a borda posterior da órbita. Então, esse é um exemplo de muitos trabalhos. Isso aqui, acho que eu peguei de um artigo, mas se você entrar na internet, colocar lá bainha de nervo óptico, ultrassom, vocês vão ver as medidas das mais variáveis possíveis. Então, isso faz com que a metodologia sempre seja questionada por muitos críticos, porque a qualidade da insonação não está sendo feita da forma correta. E aqui um exemplo nosso, aqui de um paciente nosso, olha só. Então, aqui mostrando as referências anatômicas, o globo ocular, né, o humor vítreo, aqui nosso nervo óptico, e fica muito claro, olha só, uma imagem mais hiperecóica aqui, e uma outra imagem hiperecóica adjacente, ó, uma imagem hiperecóica aqui, uma outra imagem hiperecóica aqui ao lado. E essa terminando num fundo de saco, ó. Então, isso aqui é a bainha do nervo óptico, e não isso aqui, né? Então, isso é muito importante. E o que a gente faz para melhorar a acurácia desse método? Uma forma muito simples, e que a literatura vem trazendo agora nesses últimos 2 anos, é você identificar a artéria central da retina. A artéria central da retina é o primeiro ramo da artéria oftálmica, e ela impreterivelmente está no centro do nervo óptico, né? Porque ela tem que sair lá na retina, no disco óptico, que é o ponto cego, né? Se ela sair de forma variante, né, numa variação anatômica, ela vai causar alguma perda visual para o paciente. Então, ela tem que sair muito no nervo óptico, no disco óptico. Então, ela sempre se encontra no centro do nervo óptico. Aqui a gente tem a artéria em vermelho, né, o fluxo em vermelho que está vindo em direção ao meu transdutor, e esse fluxo em azul aqui, que é a veia central da retina. Então, identificar ou a artéria ou a veia me permite saber que eu estou centralizado no meu nervo óptico. Isso faz com que a qualidade da minha medida seja mais acurada. E aqui um exemplo disso. Por que eu digo isso, pessoal? Olha que interessante. O globo ocular, ele não fica parado, né? Então eu brinco, né? Quando a gente vai fazer treinamento, né, com os colegas em Curitiba, eu já treinei mais de 50 colegas para fazer esse protocolo, e eu falo para eles, não adianta você pedir para o teu modelo, para o teu paciente modelo ficar com o olho parado, porque na UTI o paciente não fica com o olho parado, ele vai ficar movimentando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E se você não identificar a artéria central da retina, você pode hiperestimar a tua medida da bainha do nervo óptico, porque esse nervo pode estar se deslocando para cá, como um exemplo aqui, olha, o nervo está vindo nessa direção, olha que interessante. Então eu não posso medir nessa direção a bainha, porque meu nervo está vindo nessa direção, eu tenho que medir na direção correta do nervo. Então isso é importante como um exemplo para a gente entender. E quando a gente faz isso, a gente observa que as medidas da bainha do nervo óptico, elas não são de 5 milímetros num paciente saudável. Elas chegam nas medidas anatômicas, em geral entre 3 a 4 milímetros a bainha junto com o nervo óptico. Então isso é muito interessante. Quais são os cuidados mais importantes que a gente tem para fazer essas medidas? Então, a gente tem que lembrar que tem alguns diagnósticos diferenciais que podem nos enganar. Tumores orbitais, por exemplo, um glioma, ele pode alargar o nervo, e aí ele pode superestimar a tua medida da bainha com o nervo, né? Ela não alarga a bainha, mas ele vai alargar toda essa estrutura. Um meningioma, por exemplo, de nervo óptico, pode alargar a bainha. Doenças inflamatórias da órbita, né? Então,
por exemplo, uma sarcoidose, né, uma doença inflamatória da órbita, ela pode causar aí uma inflamação na gordura da órbita e comprimir essa estrutura, e eu vou subestimar minha bainha em relação ao paciente que possa ter, então, uma hipertensão intracraniana. A doença de Graves pode fazer edemas importantes dos músculos retroorbitários, o que faz também com que dificulta a visualização. A neurite óptica, que vai fazer o quê? A neurite óptica vai fazer um alargamento do nervo óptico, e não da bainha. Então, ela pode alargar o nervo, né? Tem artigos que falam isso para a gente, e a bainha vai estar do mesmo tamanho. Ou até mesmo congestão orbital, né? Que pode dificultar a avaliação aí também. As limitações principais comparadas com a PIC invasiva é que, primeiro, ela não substitui a PIC invasiva, ela serve como um método de triagem para você indicar alguma intervenção, algum exame complementar num paciente que possa estar evoluindo com hipertensão intracraniana que ele não estava ainda. Ele é um método qualitativo, então ele nunca vai me dar uma pressão intracraniana numérica, né? Ele é sim ou não, e eu tenho que estar muito atento às bordas laterais, né? Então isso é muito importante, aquelas medidas que eu dei um exemplo para vocês ali. E aqui eu só quero colocar um parênteses, não coloquei aqui, mas é importante a gente ressaltar que uma outra forma de a gente avaliar também a hipertensão intracraniana, é claro que isso pode ter um delay, é a avaliação do disco óptico. Então, o disco óptico normal, se vocês observarem nessas imagens, ó, eu não tenho elevação do disco óptico. O disco óptico ele fica aqui na região final, né, do nervo, na entrada da retina, ele é alinhado com a retina. Quando eu tenho uma elevação do disco óptico diante de um contexto clínico de hipertensão intracraniana, isso sugere para mim hipertensão intracraniana, e tem alguns trabalhos que falam sobre isso também. Então é uma outra forma de complementar. O problema é que a bainha do nervo óptico, ela larga já quase imediatamente quando eu tenho pico de pressão intracraniana, por exemplo, num paciente agudo. O edema, a elevação do disco óptico leva um pouco mais, né? Dava de horas ou às vezes até dias para acontecer. A segunda indicação, então, que seria depois da hipertensão intracraniana, é o desvio de linha média. Então, o desvio de linha média, a gente sabe de várias situações que ele pode ocorrer, geralmente situações que eu tenho efeitos massa, né, hemisféricos, né, em que eu vou deslocar essa estrutura encefálica de um eixo horizontal para depois ocorrer uma herniação. Além disso, eu posso usar ele também como um método de monitoramento pós-operatório, um tumor para monitorar um edema cerebral pós uma drenagem cirúrgica, um sangramento que ocorra ali. E já em 1986, né, o Alan Hooper já mostrou, né, que a medida do desvio de linha média, ele se correlacionava diretamente com o nível de consciência e com o prognóstico dos pacientes neurológicos, né, com acidente vascular cerebral isquêmico. Ele já mostrava um ponto de corte, né, que é usado até hoje, né, de 4 milímetros, para os pacientes em relação à medida por tomografia, quando a gente usava como referência a glândula pineal. Em seguida, né, o Puputino mostrou também que esse desvio acima de 4 milímetros tinha uma relação direta com a mortalidade, né, então mostrando aí 89% de especificidade para óbito para esses pacientes. Então, hoje em dia, né, o neurocirurgião geralmente acontece isso, ele indica a cirurgia quando eu tenho um desvio de mais de 4 milímetros da linha média. No final da década de 90, né, o Stolz, né, que é um alemão que estuda bastante sonografia encefálica, ele já mostrou num trabalho dele uma correlação aí de 0,93 para medida do desvio de linha média pela tomografia em milímetros comparado à sonografia encefálica, usando como referência aqui o terceiro ventrículo, né, então o nível ali da glândula pineal. E um outro autor, já nos anos 2000, mostrou que esse ponto de corte de 4 milímetros, ele batia também para o ultrassom quanto ao prognóstico de pacientes com AVC isquêmico, mostrando uma taxa de mortalidade de 100% para esses pacientes, quando atingia-se os 4 milímetros nas primeiras 32 horas após um evento isquêmico grave, né, hemisférico. A única exceção foi um paciente que foi submetido à craniectomia, que sobreviveu, os outros pacientes todos foram a óbito quando atingiam esse desvio de linha média. E aqui eu trouxe um vídeo para vocês entenderem, acho que todo mundo já tem essa experiência, mas tentando fazer uma sobreposição da imagem aí da ressonância com o ultrassom, mostrando que não é um bicho de 7 cabeças, a gente identificar aí o terceiro ventrículo, que é essa região aqui, que está aqui definida por essas duas bordas, né, hiperecogênicas, né? Então essas duas bordas hiperecogênicas representam para a gente o terceiro ventrículo no corte talâmico. E como é que a gente faz essa avaliação pelo ultrassom? É muito simples, né? Então eu vou medir pelo lado direito, desde a origem do meu feixe de ultrassom até o centro do terceiro ventrículo, e eu faço a mesma coisa pelo lado esquerdo. Meço da origem até o feixe até o centro do terceiro ventrículo. E daí eu faço uma fórmula muito simples, eu diminuo uma da outra e divido por 2, isso vai me dar, então,
o desvio de linha média observado. Então, isso me ajuda a identificar esse paciente e monitorar esse paciente para ter uma indicação mais precoce de alguma intervenção, ou levar ele para um exame de imagem, se for o caso, né? E eu sugiro sempre que a gente use o D1 para o lado direito e o D2 para o lado esquerdo, porque fica mais fácil. Toda vez que o teu desvio for positivo, ele vai ser da direita para a esquerda, se ele for negativo, vai ser da esquerda para a direita. Então, fica fácil de conversar entre os colegas. O terceiro conceito que a gente monitora é a hidrocefalia. A hidrocefalia, então, é uma complicação presente em eventos hemorrágicos, infecciosos neoplásicos, ela está presente após o traumatismo e após HSA, e ela está relacionada aí com a complacência, com a perda da complacência e com a hipertensão intracraniana. Então, ela está casada lá com o nosso nervo óptico. E a principal característica é a dilatação dos ventrículos. E o ultrassom também teve sucesso nisso, quando comparado com a tomografia, e demonstrou que tanto o terceiro ventrículo quanto os ventrículos laterais, eles têm aí uma acurácia até maior por terceiro ventrículo, quando comparado à tomografia nas medidas aí de dilatação do terceiro ventrículo. A gente sabe que após a HSA, a hidrocefalia ocorre em aproximadamente 20% dos pacientes na fase mais crítica, nos primeiros 14 dias, e 10 a 20% nos outros pacientes mais tardiamente, Então, a gente tem aí um grupo de pacientes que vai desenvolver uma hidrocefalia que a gente tem que monitorar, tem que estar atento a esse paciente. Então, se eu puder monitorar essa hidrocefalia diariamente, esse terceiro ventrículo de forma diária, eu consigo identificar. O outro ponto importante é que nesse trabalho aqui, esse autor conseguiu demonstrar que essa hidrocefalia aguda, ela acontece de forma conjunta, Então, ela acontece tanto no terceiro quanto nos ventrículos laterais ao mesmo tempo. E ela se mantém nesse mesmo padrão até que ela reduz progressivamente. Então, devido ser uma hidrocefalia comunicante, pela presença de sangue dificultando a drenagem do líquido céfalo-raquidiano, essa hidrocefalia ela vai ocorrer em todos os ventrículos, então ela acontece de forma homogênea. E mais ainda, então isso facilita bastante a avaliação. E como eu já mostrei para vocês antes, então nesse mesmo corte do tálamo, então aqui eu estou mostrando o corte do mesencéfalo, que é a nossa principal referência anatômica, osso temporal esfenoide, então 10 graus para cima no corte do tálamo, onde eu fiz a medida lá do desvio de linha média, eu vejo os tálamos e o terceiro ventrículo, eu dou um zoom e eu consigo aferir aqui a distância entre as duas paredes do terceiro ventrículo. E daí isso me dá aqui, então, o seu tamanho, 1,5 milímetros, como um exemplo aqui. A literatura, em geral, ela coloca que o terceiro ventrículo, ele mede em torno de 3,5 milímetros, ele aumenta com o passar da idade. Se a gente vai estudar estudos de doenças degenerativas, esses estudos com Parkinson, que avaliaram aí a substância nigra, eles colocam o ponto de corte para eles 7 milímetros como normal. Então, isso mostra aí uma diferença nessa população. Mas olha aqui como chama a atenção. Isso aqui é um paciente jovem que a gente tem lá, o terceiro ventrículo medido 3,5 milímetros, então normal, e esse é um paciente que tem aí uma hidrocefalia, uma hidrocefalia de pressão normal, o ventrículo medindo 9,4 milímetros. Então, a gente observa que é muito factível a gente ver essa dilatação. Esse corte está um corte de 45 graus, a gente observa um pedacinho aqui ainda do mesencéfalo, aqui os cornos frontais, Então, a gente está no corte de 45 graus, mas dá para perceber aqui a distância do terceiro ventrículo muito maior do que no outro exame, Então, ele é factível de ser avaliado para a hidrocefalia. As limitações principais, tanto para a gente avaliar a hidrocefalia quanto o desvio de linha média, são hemorragia no terceiro ventrículo, porque eu vou perder essa referência, muitas vezes eu vou ter artefatos ali, pneumencéfalos, temporais, que podem dificultar o fecho ultrassonográfico, e quando a gente fala sobre desvio de linha média, se eu tiver, por exemplo, um hematoma, um céfalo-hematoma, ele vai superestimar a medida desse lado, então a gente tem que estar atento a isso, Então, eu posso ter dificuldades técnicas que limitem a avaliação do ultrassom por essa ferramenta. E o quarto, então, proposta desse protocolo, então, que inclui a hipertensão intracraniana, hidrocefalia, desvio de linha média, seria o vasoespasmo, uma complicação frequente pós-HSA, e está relacionada com a isquemia cerebral tardia, todos nós sabemos isso, que tem uma relação direta do sítio do vasoespasmo com a isquemia cerebral tardia, apesar de ela ter outros fatores associados. E a gente sabe aí que a grande parte dos aneurismas, eles são localizados na circulação anterior, então, pelo menos aí
80% desses aneurismas são da circulação anterior, então mostrando para a gente que eu não preciso fazer uma avaliação de triagem, né, no protocolo de point of care, estou falando aqui, não estou falando de um Doppler para monitoramento de vasoespasmo, assim, para aquele intensivista, para aquele cara que está no ambiente crítico, que ele pode ajudar ele para tomar uma decisão naquele momento e que ele pode monitorar. Então, 80% aí são da circulação anterior, e quando a gente avalia o território, então nesse estudo aqui, os autores tinham mais de 350 HSAs e com 17% de isquemia cerebral tardia, eles observaram aí nessas 357 isquemias que os principais territórios da isquemia cerebral tardia também estão presentes na circulação anterior. Então, principalmente na cerebral média anterior ipsilateral, mas também na cerebral média anterior contralateral. Colocando para a gente que talvez num point of care, se eu focar nesses segmentos arteriais, eu possa ganhar aí acelerar essas tomadas de decisão. Então a gente volta lá para o nosso modo B, né? Então aqui comparando com a ressonância, nosso mesencéfalo, as do esfenóide, o osso temporal, que é muito fácil. A gente coloca o nosso Doppler, a gente vai conseguir ver então pelo Doppler colorido a mais ou menos aí 55 milímetros nossa cerebral média vindo em direção ao nosso transdutor, que você já conhece. E eu tenho que lembrar, né, que o vasoespasmo, eu vou estar avaliando essas artérias condutoras. Então eu tenho fatores extracranianos, né, fatores a montante que podem impactar nela e fatores a jusante, né, da microcirculação. Então tem que estar muito atento a isso para também não entender de forma direta que isso é uma alteração relacionada à própria artéria que eu estou ensonando e não a uma repercussão a montante ou a jusante. Mas por que eu consigo fazer isso, né? Então, vocês sabem disso também, eu só vou colocar aqui para a gente alinhar o raciocínio, mas o volume de fluxo sanguíneo encefálico está relacionado com a área desse vaso, né? E a velocidade. Então, se eu diminuir a minha área, para eu manter o mesmo fluxo nessa estrutura, eu tenho que aumentar a minha velocidade. Então, isso acontece em qualquer situação de estenose, seja vasoespasmo, seja doença aterosclerótica, seja vasoconstrição, ela vai ter esse mesmo padrão. Então, eu vou observar no meu ultrassom, meu Doppler, né, um aumento da velocidade de fluxo. E aí, quando eu vou avaliar essa velocidade de fluxo, né, a gente usa geralmente as velocidades médias, né, para avaliar isso. Tem esse trabalho do grupo polonês, né, já em 2005, publicado na Radiology, que ele conseguiu demonstrar num grupo de pacientes aí com HSA e vasoespasmo, que um ponto de corte que poderia ajudar ele a identificar um vasoespasmo foi de 150 centímetros por segundo de pico sistólico, corrigindo o ângulo de insonação. Então, olha que interessante, muito diferente do que a gente faz com o Doppler transcraniano, né, que a gente não tem ângulo de insonação, que a gente usa a velocidade média. Esse autor publicou 2 trabalhos, então, que ele colocou um valor aí de acurácia aí muito alto, entre 140 e 160 de pico sistólico, e esse outro aqui com velocidade de pico sistólico de 150. E pensando num point of care, é muito mais simples para um colega identificar o pico sistólico do que a velocidade média. Né, se vocês forem ver aparelhos, alguns a velocidade média é dada como velocidade máxima das médias, outra velocidade média, então isso atrapalha muito o colega. O pico sistólico, ele vai lá, faz o Doppler espectral, ele coloca lá o caliper no local do pico sistólico, ele vai ter a velocidade, né? Só que isso é importante a gente lembrar que eles corrigiram o ângulo de insonação para fazer essa análise, então isso é um ponto muito importante. E aqui é um exemplo disso, né? Então, um paciente, né, que a gente tem aqui a artéria cerebral média ensonada, e daí qual é a minha dica nesse protocolo? A gente tenta ajustar o colorido para gerar um aliasing, e a gente vai fazer a avaliação, né, colocar o nosso volume de amostra e ajustar nosso ângulo de insonação exatamente na região do aliasing. Por quê? O aliasing, na verdade, ele é um artefato, né, que ele fala que as velocidades naquele segmento, elas são maiores do que as velocidades que eu estou colocando na minha escala, né, no meu PRF. Então, isso faz com que aquela região seja um fluxo provavelmente turbulento. Se eu ajustar a escala, eu posso suprimir. Se eu baixar, eu posso aumentar ainda mais o aliasing. Mas é uma forma de eu identificar uma região que possa ser uma estenose intracraniana, um vasoespasmo num contexto neurocrítico, né, do paciente pós-HSA. Então, o que é feito? Você identifica ela, identifica o aliasing, posiciona o teu volume de amostra, ajusta o ângulo de insonação, que deu 24 graus, e você faz a leitura, gera a curva, e você marca aqui a velocidade de pico sistólico. Aqui até eu marco a sistólica e a diastólica, mas a sistólica aqui deu 126. E quando a gente fez isso em vários modelos de alguns pacientes que não têm vasoespasmo, isso raramente passa de 150.
né? Então, a gente observa que o que esse autor publicou lá nos anos 2000 talvez seja algo interessante. Qual que é a limitação de usar esse point of care, então, no vasoespasmo, né? Primeiro, eu vou estar vendo somente a cerebral média. Por mais que seja uma artéria que irriga um grande território encefálico e ela esteja relacionada com a isquemia cerebral tardia, numa grande parcela dos pacientes pela literatura, eu posso ter um vasoespasmo da cerebral posterior e não pegar. O outro ponto importante é que eu não consigo excluir hiperemia, né? Então, injúrias de hiperperfusão, ou hiperemia, onde eu tenho um mecanismo sistêmico, eu não consigo diferenciar, né? Principalmente se ela for difusa e bilateral, né? Se eu tiver uma relacionada a um procedimento carotídeo, talvez até eu possa determinar o segmento inteiro da artéria aumentada a velocidade, mas não é algo que eu consiga determinar diretamente. Mais ainda, a gente tem que lembrar que algumas intervenções cirúrgicas, o neurocirurgião ele faz uma clipagem temporária na região do aneurisma, né? E isso pode gerar uma falsa estenose, e quando eu for fazer essa medida, as velocidades vão estar aumentadas naquele segmento, então eu tenho que estar atento a isso também na descrição cirúrgica, conversando com os colegas. Ele não permite ampla avaliação hemodinâmica intracraniana, então o contexto aqui não é eu ver colaterais, não ver velocidade de fluxo em todas as estruturas arteriais, mas sim tentar identificar num segmento que eu tenho um marcador de alta velocidade, que é o aliasing, qual é a velocidade de pico sistólico desse segmento. E não permite também eu saber se tem oclusões distais ou doenças da microcirculação. Então, se eu tenho vasoespasmo muitos distais, se eu tenho isquemia cerebral tardia não relacionada ao vasoespasmo, isso não vai ser possível ser realizado por esse método. Quando a gente então analisa, né, e revisa então esse contexto que eu falei para vocês, né, quais as principais limitações do POCUS na neurologia usando esse protocolo que eu coloquei para vocês, hipertensão intracraniana, hidrocefalia, desvio de linha média e vasoespasmo. Então, a craniectomia descompressiva, ela vai impactar para mim, talvez, na hidrocefalia e no vasoespasmo, né, a depender do posicionamento das estruturas, mas sem dúvida nenhuma, no desvio de linha média, isso pode ser um dificultor, né, porque ela acaba deslocando um pouco as estruturas e talvez não seja possível identificar. Trauma ocular vai limitar a avaliação da bainha do nervo óptico, não limita as outras avaliações. Janela acústica temporal, sem dúvida, limita todas as avaliações temporais, não limita a hipertensão intracraniana, mas uma coisa que eu acho muito interessante é a gente, nos últimos anos, que a gente está usando os aparelhos mais modernos, vamos falar assim, a taxa, né, de janela temporal está muito mais baixa, a gente percebe talvez 6, 7% dos pacientes só sem janela temporal, que é muito diferente quando a gente trabalhava lá em 2010, 2012, com equipamentos que eram daquela geração. Então a tendência é que talvez cada vez mais os equipamentos permitam a gente ter uma insolação adequada da janela temporal, porém, talvez não sejam ainda os equipamentos point of care, sejam equipamentos maiores para esse fim. E o pneumencéfalo, né, que ele pode gerar, então, uma incapacidade de transmissão do feixe sonoro, e aí eu não vou conseguir avaliar, então, as estruturas encefálicas, talvez eu consiga, depender do posicionamento desse pneumencéfalo, mas consigo avaliar a bainha do nervo óptico. Então, em conclusão, pessoal, espero que eu consiga passar alguma coisa para vocês, mas que existe a possibilidade de a gente usar um point of care em terapia intensiva para avaliação de pacientes neurológicos ou pacientes neurocríticos ou com complicações neurológicas, porém, para isso a gente tem que ter um protocolo padronizado, né? A gente não pode tentar fazer um Doppler transcraniano, tentar colocar para morte cefálica, porque são coisas muito complexas, que têm muitas variáveis, né? E eu preciso capacitar e direcionar esse protocolo para os profissionais que tem que saber fazer isso. Não somos nós, neurosonologistas, neurologistas com experiência em ultrassom, mas sim o intensivista que está lá com esse paciente, né? Então, eu queria agradecer aí a oportunidade novamente de vocês, o convite da Dani, a Mara e a Gi pela oportunidade de passar um pouquinho do que está a nossa experiência para vocês aí. Eu estou à disposição para perguntas, dúvidas, comentários, críticas. Muito bom. Foi excelente, né? Nossa, eu nunca tinha assistido essa aula do Marcos. Eu falei, não, essa aula é imperdível. Preciso ver. Não, muito legal. Longa estrada, né, Marcos? Porque, assim, Doppler transcraniano aqui, olha, os meninos estão de prova. Nossos fellows, Ana Elisa, Nayara, não é fácil não, gente. Não é fácil não. É uma curva de aprendizado que, assim, a parte prática é difícil, é um caminho pedregoso e você precisa de tempo para fazer o exame, para aprender, para ralar, os meninos estão aí de prova, né?
Perfeito, Maria. É como você falou, Maria, eu acho assim, ó, né, o Doppler transcraniano, quando eu estou avaliando estruturas hemodinâmicas, né, e mais ainda, né, infelizmente a gente não tem a capacidade anatômica da estrutura. Existe agora, né, tem uns artigos de um grupo italiano que trabalha com a ESAOT, que eles estão desenvolvendo um sistema que consegue, de forma, não indireta, mas eles conseguem avaliar a estrutura anatômica da cerebral média já. Então, assim, talvez em alguns anos a gente consiga ter essa capacidade como a gente faz na carótida. Mas como é um estudo que ainda não tem essa possibilidade anatômica, a gente fica restrito à hemodinâmica, isso tem que ter um conhecimento muito grande, né? O raciocínio relacionado a isso é muito complexo, né? Como você falou. E a gente tem que lembrar, né, que a gente tem o tal do polígono de Willis lá que dificulta ainda mais as coisas, né? A gente tem uma comunicação antes de chegar nas estruturas que faz com que fique tudo mais difícil, né? Sem dúvida nenhuma. Só para comentar aqui, pessoal, o aparelho portátil que eu tenho é um ESAOT. Eu adoro o meu aparelho, Quem sabe? tem que gosta, Adoro. né? Nossa, Quem eu tem, gosta. adoro. Porque para parênquima, nossa, ele é assim, ele se equipara àqueles aparelhos grandes, sabe? É muito bom. Para vascular não é bom, mas para parênquima é muito bom. Eu já falei isso até para a Daniele. O Doppler não é bom dele mesmo, mas quem tem gosta muito. O pessoal da EcoCard usa bastante, né? O EcoCard usa bastante. Não sei se alguém tem alguma pergunta aí, alguma dúvida. Quer sugerir alguma ideia aí? Muito bom, Marcos. Eu queria te agradecer. Eu não consegui entrar no início, mas eu acho que é o futuro, né? Eu acho que assim, um dos desafios maiores porque assim, eu acho que o nosso método Doppler, né, nunca virou um método do radiologista, é justamente porque ele é muito mais um método do intensivista, né, com dados que mudam minuto a minuto, hora a hora no nosso paciente, né, que hora sangra, o HB cai, a gente faz hiperventilação para tratar uma hipertensão intracraniana. Então, assim, o dado estático, né, desse exame é muito ruim, né? Então, é por isso que acho que essa incorporação dentro da terapia intensiva, né, como outros métodos Doppler de outras partes do corpo, né, como um ecocardiograma, tem sido aí cada vez mais uma extensão do exame físico do intensivista, né? Então, eu acho que eu acho que a tecnologia vai melhorar também, né, Gisele? Também e Marcos e Daniele. Sim. Assim, com os robôs, né? Estão vindo aí, esses robôs estão vindo aí. Não Eu acho que eles vão mudar alguma coisa nesse cenário. Sem dúvida. E esse entendimento profundo, né, neurovascular, é a gente, né, que faz, assim, o neurologista junto com o intensivista, ou no caso a gente que faz neurointensivismo, faz uma diferença enorme, porque se você não entende, você não interpreta, né, e não consegue tomar aí uma atitude adequada para o paciente. Então, não consegui assistir tudo, vou assistir a parte gravada que eu não assisti, concordo com a Mara, que eu acho que o Marcos é aí a sumidade brasileira nisso, então a gente tem que aprender com ele. Vamos, Dani, em breve, né, ter o nosso Doppler dedicado. Então, a gente tem os Dopplers dentro da UTI, Marcos, mas na neurovascular, então, dentro da disciplina de neuro, o nosso ainda é um Doppler cego. E aí a gente vai ter agora a compra do nosso Doppler, a Dani está ajudando para ser o Doppler da disciplina, né, para a gente não usar o da UTI, e eu acho que isso vai dar liberdade aí para a gente ampliar treinamento, a gente vai, se essa pandemia felizmente deixar, a gente vai chamar o Marcos muitas vezes aqui para treinar a gente, para que isso vire uma ferramenta de extensão de exame físico, podem ter certeza. E Gi, assim, ó, até coloco aqui já para vocês, quando vocês quiserem, a Dani tem até o protocolo, ela me ajuda aqui no Cetros, quando vocês quiserem, eu estou à disposição de treinar vocês aí, assim, é só vocês me falarem, a gente faz um final de semana, eu faço isso no HC, então a gente treina 10 a 12 médicos, cara, dependendo do número de aparelhos, mas dá para fazer um treinamento super legal, assim, e quem já tem uma experiência em ultrassom sai bem tranquilo, assim, para executar essas tarefas, sabe? É bem tranquilo mesmo, então eu estou à disposição de vocês, é só me dar um toque aí. E eu acho que, inclusive, a gente tem que treinar os intensivistas também, sim, né? Então, sim, assim, faz isso. uma diferença enorme. Porque você, muitas vezes, não está lá às 2 da manhã, isso. e aí o dado que ele te dá vai ser fundamental para você tomar uma tua já ajuda já ajuda o médico na hora, né, Gisele? Isso mesmo. Isso. Eu treino intensivista lá, isso mesmo. E eu acho que essa questão de treinar é justamente padronizar, né? Porque a gente vê umas medidas de bainha, de nervo, que são muito discrepantes. No artigo, né? No artigo. Não é nem na vida real.
Eu confesso que não sou uma entusiasta desse método, mas, assim, como método de triagem, como o Marcos falou, né, dá uma ideia, né, pelo menos direciona um pouquinho para você dizer, olha, tem, não tem, como é perfeito esse protocolo que vocês criaram, né, dicotomizar, né, tem que ser bivariado, né, ou um ou outro, né, é isso, simplificar a coisa. É isso mesmo, Mara, é bem isso mesmo, não adianta você querer, é que nem assim, né, por tem, exemplo... não tem, né? Sim ou não, né? Tem isso, tem aquilo, né? Para o cara chamar você, ou chamar alguém, ou levar para tomografia, né? Ele tem que ser triagem, nunca vai ser um método de decisão clínica na neurologia, é muito difícil isso, né? É muito complicado você fazer isso num exame de point of care, né? Não é que nem você fazer lá coisa, tem líquido na cavidade, você vai abrir o cara, é muito mais direto, né? Muito mais fácil, né? No nosso meio não tem isso, né? Ou você faz lá, a aorta tá dissecada, a aorta, você vai levar para cirurgia. Aqui não tem como a gente fazer isso, infelizmente, ainda, a tecnologia não permite isso ainda, né? Eu brinco até, eu tenho uma imagem que eu tenho hematoma cerebral, assim, hematoma temporal grande, assim, e daí eu jogo a imagem para o pessoal ver, eu faço um scan, assim, de toda a cabeça e aparece o hematomazão lá, né? Eu falo, o que é isso aqui? Daí eu falo, tumor, hematoma, fala um monte de coisa, assim, e não tem desvio não tem nada, ele está grudado no plexo coroide. Isso é alguma coisa, né? Então, assim, eu não consigo dizer que é hematoma aquilo, eu consigo dizer que tem um troço diferente lá que não devia estar lá, eu vou levar para o exame porque tem um troço diferente do que ele não tinha antes, exatamente. Então é mais ou menos isso, ele é triagem. Então a resposta é, isso aqui é alguma coisa, tomo de crânio urgente. Isso, que é a bainha mesmo, é a mesma ideia, né? Beleza, é isso aí. O pessoal é tímido, né? As meninas, tem nenhuma dúvida. Não, tranquilo. Eu esqueci da reunião. Então é isso, pessoas. O que mais que eu posso Obrigada, viu, Marcos? Obrigada demais. Valeu demais. Foi ótimo. Vocês ótimo, querendo, estamos aí. É só me avisar, eu dou um jeito de chegar um dia antes ou 2 dias antes aqui do Cetros e vou treinar vocês aí. Beleza? Pode deixar, professor. Muito obrigada. Tchau.